Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai começar aí com as nossas videoaulas. Eu vou procurar fazer videoaulas aí entre 20, no máximo 40 minutos. 40 minutos já é estourando aí, eu acho que 40 minutos é muito tempo já. E aí, se passar muito alguma aula, alguma coisa, eu vou reduzindo para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que todos estejam bem, estejam animados, tá? Independentemente se for dia, tarde ou noite, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu espero que vocês aproveitem essa aula aí de cálculo estequiométrico. Para poder facilitar a visualização da aula, eu vou diminuir aqui o tamanho do meu vídeo para que eu fique só aqui no cantinho e aí eu vou estar sempre aqui fazendo explicação para vocês. Caso seja necessário, eu vou também utilizar essa plataforma aqui, o Microsoft Whiteboard, que vai me ajudar também bastante aí no processo. Caso seja necessário, né, que a gente faça aí o nosso aprofundamento em algum conteúdo, eu saio com o Microsoft Whiteboard e vou fazer aí a apresentação para vocês, tá? Vou começar aqui a aula. Só queria mostrar para vocês aqui então que a gente vai começar uma revisão, tá? Sobre cálculo estequiométrico. Essa revisão aqui ela vai ser comentada, eu vou comentar ela à medida que eu for escrevendo, e aí depois eu vou compartilhar esses slides na forma de PDF para vocês na plataforma do AVA, e aí vocês vão ter acesso tanto à aula digital, a essa aula online, quanto às apresentações com comentário, beleza? E aí qualquer dúvida depois a gente vai ter o nosso momento de aula ao vivo e os nossos debates através dos fóruns e chats. E aí nós dialogamos e conversamos sobre as possibilidades, as dúvidas e de que maneira que a gente pode melhorar as nossas aulas aí daqui para frente. Beleza, galera? Vamos lá, vamos começar então? Vamos falar sobre estequiometria e qual que é o objetivo. Primeiro, lembrar, né, saber o que é estequiometria, conhecer os nossos conceitos novamente, na verdade, né, rever os conceitos envolvidos e, no fim, depois que a gente terminar essa aula, realizar os cálculos estequiométricos que vai ficar para a nossa videoaula de atividades ou para o nosso dia de aula online com atividades. Bom, então, primeiramente, vamos lá. O que é cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico são todos os cálculos que nós temos envolvendo a química, né? No caso, qualquer cálculo envolvendo química que vai calcular a quantidade de produto que você está querendo produzir numa fábrica ou a quantidade de reagentes que você vai utilizar para fazer um certo produto, uma certa substância que você quer produzir, você vai usar os cálculos estequiométricos. Essa é a finalidade principal, tá? Então, de maneira resumida, ó, finalidade de determinar quantidade de substâncias envolvidas em reações químicas. Ponto. Uma definição bem sucinta, bem generalizada, uma coisa geral mesmo para vocês, tá? Então, como que a gente pode determinar as quantidades de substâncias envolvidas nas reações químicas através do cálculo estequiométrico? Para isso, nós temos que conhecer as famosas leis ponderais. Lembrando que tem uma terceira lei que eu cito só lá na frente, aqui, que é a lei de Gay-Lussac. Agora eu não me recordo se tem esse traço ou não, mas eu vou deixar aqui por precaução. Se não tiver, eu peço desculpas antecipadamente e depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá, pessoal. Então, lei da conservação das massas, a primeira lei aí, né? É a lei que também pode ser chamada, ó, lei de Lavoisier, desse cara aqui, ó. O que essa lei vai dizer pra gente? Que na natureza, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ora, então o resumo dessa lei, para a gente poder compreender ela legal, é dizer que na natureza, absolutamente as coisas não surgem do nada. Elas, na verdade, têm uma origem em alguma outra substância, e essa origem dessa substância, ela se refere aí a um ciclo contínuo de consumo e produção de substâncias químicas. Então, matematicamente, isso vai mostrar uma coisa para a gente bastante interessante. Imagina essa reação aqui, ó. Essa reação aqui, ó, ela envolve uma base, que é uma base que você conhece, que é a soda cáustica. Soda cáustica é aquela base que muitas pessoas usam para lavar sujeiras pesadas, né? De calçada, de locais muito encardidos.
Na maioria das vezes, esses lugares não podem ter uma superfície de granito ou de algum material de pedra, porque geralmente a soda cáustica consome esse material, tá? E a soda cáustica também pode ser utilizada para desentupir vaso sanitário. Muitas pessoas já usaram ela para desentupir o vaso sanitário. Ela vai ser o principal composto presente naquele produto químico chamado diabo verde. O principal composto dentro do diabo verde, é a soda cáustica. E também a gente vai usar o famoso ácido muriático ou ácido clorídrico, que é o HCl, o ácido do seu estômago aí. Agora seu estômago está cheio de ácido clorídrico, provavelmente. E a mistura desses dois ácidos, desse ácido com essa base, ela vai produzir um sal e água. E aí, matematicamente, essa é a relevância agora dos cálculos estequiométricos. A gente vai precisar de lembrar de algumas informações. Quais informações são essas? Olha só. Eu sei que as escritas ficaram aí em cima das nossas letras. Deixa eu ver se eu consigo tirar elas aqui rapidinho para a gente poder evitar. Aí eu consigo tirar. Vou colocar um pouquinho mais para o canto, tá? Depois eu devolvo elas para os seus respectivos lugares ali. Só para a gente manter uma ordem na apresentação. Então, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter aí então, uma coisa bastante interessante, que é a relação entre a massa desses compostos. Olha só que legal. A massa do NaOH é 40 gramas por mol, tá? Eu não coloco a informação aqui porque, na realidade, ela não é. Ela é meio que subentendida, tá? Mas todos esses valores, eles estão colocados em grama por mol. Isso daqui tudo deriva daquele valor de massa molar que está na tabela periódica. Então, quais são as massas molares que eu estou considerando aqui? A massa molar do sódio, que é 23 gramas por mol. A massa molar do cloro, que são 35,5 gramas por mol. A massa do hidrogênio, que é 1 grama por mol. E a massa do oxigênio, 16 gramas por mol. O que vai acontecer no meio desse esquema aqui, desse rolê aqui que a gente está fazendo? Quando você calcula as massas molares da substância NaOH, a massa final dela é 40 gramas. Se quiser, pode fazer a conta. Ó. Na, 23 gramas por mol, mais oxigênio, 16 gramas por mol, mais hidrogênio, 1 grama por mol. Soma essas massas, que são as massas molares que eu coloquei aqui do lado, vai dar 40 gramas por mol. E aí o que acontece? Ó, se eu misturo 40 gramas de NaOH com 36,5 gramas de HCl, eu tenho um total de 76,5 gramas de reagentes. Né? Não vamos colocar de um produto específico, mas vamos dizer que é de reagentes. E olha só, se eu separo, através dessa seta, reagentes de produtos, a massa de reagentes é a mesma massa que os produtos. Ou seja, tudo que você usa numa reação química como reagente vira produto, se a gente considerar puramente essa regra, essa lei da conservação das massas. Nossos reagentes têm que virar produtos. Por quê? Porque na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A soda cáustica e o ácido clorídrico, eles não foram destruídos, eles só se recombinaram atomicamente para formar outros compostos, que é o sal de cozinha e a água. E esse aqui é um resumo pormenorizado aí, né, dentro do limite, lógico, do que é essa lei da conservação das massas. Tudo bem? Lembrando que para você saber isso daqui, essas massas molares que eu estava falando para vocês, você não precisa de lembrar de nenhum desses valores de cabeça. Esses valores todos, eles estão presentes na tabela periódica e, no caso de um exercício de vestibular ou num exercício que o professor for dar em prova, eu sempre vou dar para vocês esses valores
antes do exercício começar, tá bom? Então não é uma coisa que vocês são obrigados a lembrar, mas sim é algo que vocês são obrigados a conhecer e saber como encontrar o valor das massas moleculares desses compostos. Beleza, pessoal? Bom, vamos continuar agora para a nossa próxima lei. Nós temos também a lei das proporções constantes ou lei de Proust. O que a lei de Proust vai falar para a gente? Que numa reação química existe uma proporção constante entre as massas das substâncias participantes. Essa proporção constante ela é importante para a gente. Olha só, vamos colocar isso aqui através dessa reação aqui embaixo. Eu tenho o átomo de carbono, o carbono, posso colocar aqui no cantinho para vocês. O carbono tem uma massa molar igual a 12 gramas por mol. O oxigênio eu já coloquei lá no outro slide. O oxigênio são 16 gramas por mol. Se eu pego e somo a quantidade de carbonos com as quantidades de oxigênio, as suas massas, eu vou ter 12 mais 32, 44 gramas. E olha só do outro lado, na parte dos produtos, eu também tenho 44 gramas. Então, aquela primeira lei, ela está sendo conservada. Agora, vamos avaliar essa segunda lei. O que essa lei vai dizer para a gente? Olha só. Eu tenho aqui a proporção. 12 gramas de carbono sempre vão reagir com 32 gramas de oxigênio, de O2, para formar 44 gramas de CO2. Como eu estou falando para vocês que as proporções são constantes, olha só. O que está acontecendo o que vai acontecer, na verdade, quando eu dividir esse valor por 2? Se eu dividir esse valor por 2, quantas gramas de carbono eu teria? Olha só, 6 gramas de carbono. Mas se eu dividir o carbono por 2, o oxigênio também vai ser dividido por 2. 32 por 2, 16. E se eu dividir esses caras todos por 2, a quantidade de CO2 que eu vou produzir também vai ser dividido por 2. Mas vão ser 22 gramas de CO2. E olha só, veja bem, 32 gramas eu passei para 64 gramas, isso aqui daria vezes 2 agora. Se eu multiplico por 2 horas, eles não são proporcionais? A proporção entre eles não é constante? Então, se eu multiplico este reagente por 2, eu também vou multiplicar o carbono, que é o C aqui, também por 2. Se antes eu tinha 12, agora eu vou ter 24 gramas. Se antes eu tinha 32, eu multipliquei por 2, passei para 64. E se antes eu tinha 44, agora eu vou ter 88 gramas. As proporções entre esses caras são sempre constantes, eles mantêm proporções sempre constantes. E isso é bastante relevante para os nossos cálculos, principalmente em outras avaliações que a gente vai fazer, em outros momentos que a gente vai fazer. Olha só, dentro dessa regra, então, a gente sempre vai ter uma proporção pré-determinada, ou uma proporção que existe, uma proporcionalidade que é possível ser detectada dentro das nossas reações. E essa regra da proporção constante vai nos levar a uma coisinha na química, que é utilizar a regra de 3. Espero que você saiba usar a regra de 3. Mas se você não souber usar, a gente vai ter uma aula específica só para isso, para a gente poder manusear essa ferramenta matemática e eu poder explicar o melhor possível aquilo que eu sei sobre a regra de 3 aplicada à química. Tudo bem? Bom, vamos falar também agora sobre a terceira lei ponderal, que é a lei de Gay-Lussac, que é a lei da estequiometria dos gases. Olha só, na lei da estequiometria dos gases, a gente vai ter essa relação. Todos os reagentes das reações forem gasosos, a gente vai observar uma proporção entre os volumes e o número de mols dos gases. Olha só então, eu tenho essa reação química aqui. Essa reação química ela já está balanceada. Por que ela está balanceada? Porque as quantidades que eu tenho de reagentes e produtos são exatamente iguais. Se eu contar quantos átomos de carbono eu tenho à esquerda aqui, aqui eu tenho 2 átomos de carbono de um lado e eu tenho 2 átomos de carbono do outro. Lembrando que esse 2 está multiplicando a molécula de CO2 inteira, tá? É como se isso aqui estivesse multiplicando tudo aqui numa distributiva. E aí eu olho,
hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios desse lado, e desse outro lado eu também tenho 2 hidrogênios, tá certinho? Tá certinho, até agora tá caminhando bem. Olha só, do lado esquerdo, aqui nos oxigênios, eu tenho 2,5 vezes 2. 2,5 vezes 2 são 5 oxigênios, então, à esquerda. E à direita eu tenho 2 vezes 2 aqui, ó, esse 2 também multiplica esse 2, 4 oxigênios. E por fim eu vou ter aqui mais um oxigênio na última molécula, totalizando 5 oxigênios à direita e 5 à direita. A equação está balanceada corretamente. Eu sei que ela está balanceada. Agora, o que a gente vai fazer então? A gente vai observar os volumes molares dessas partículas. Olha só que interessante. E isso foi determinado experimentalmente, tá? Você não é obrigado a saber essas relações, essa estequiometria aqui, esse balanceamento de cabeça. Lógico, você tem que saber como chegar nele, como fazer ele, tá bem? Mas o que você tem que saber da lei de Gay-Lussac? Que olha só, tá vendo que você balanceou e tem a proporção 1 mol de C2H2, 2 mols e meio de O2, formando, aqui tem uma seta, ó, formando 2 mol de CO2 e 1 mol de H2O. Então, quando eu transfiro isso, eu transformo isso para volume, troca mol por uma unidade de volume. Qual a unidade de volume que vocês conhecem? Tem o centímetro cúbico, tem o milímetro, tem também o litro. Eu vou optar por usar o litro, tá? Então, olha só, pela lei, ele diz assim, a proporção entre os volumes e o número de mol desses gases. Eu observo uma proporção entre volumes e número de mols. Ora, então se eu tenho 1 mol desse gás, eu vou ter 1 litro desse gás. Se eu tenho 2 mols e meio desse gás, eu também vou ter 2 litros e meio desse gás. Se eu tenho 2 mols de CO2, então o CO2 vai ocupar também 2 litros. Ó, a quantidade de volume que ele ocupa é proporcional à sua quantidade de mols. H2O, se ele ocupa só 1 mol, então ele só vai ocupar 1 litro no final. Essas são as relações importantes que nós precisamos aprender, tá? Nesse caso aqui, eu transfiro a tabela toda, eu transformo ela toda em volume. Então, ó, 1 mol é proporcional a 1 volume. 2 mols e meio é proporcional a 2 volumes e meio. 2 mol é proporcional a 2 volumes e 1 mol proporcional a 1 volume. Então, existe uma proporção entre volume e número de mols. Nesse caso aqui no parte de baixo da tabela, eu adotei que 1 volume é igual a 20 litros. Ora, se 1 volume é igual a 20 litros e o C2H2 também ocupa só 1 volume, então ele vai ocupar 20 litros. O O2, que ocupava 2 volumes e meio, vai ocupar 2,5 vezes 20, que vai dar 50 litros. O CO2 vai ocupar 40 litros e o H2O 20 litros, pessoal. É isso que a lei da estequiometria dos gases vai querer nos dizer. É lógico que nessa parte inicial de estequiometria, a gente vai focar mais na parte de gases, na parte de massa, na parte que envolve líquidos e sólidos. Mas é importante já que vocês conheçam as leis ponderais de maneira geral. Beleza, até aqui, pessoal? Eu espero que vocês estejam tranquilos até aqui. Pelo que eu estou vendo, deram 18 minutos ainda, eu ainda estou abaixo do tempo. Então eu vou continuar a aula até dar o tempo legal aí. Aí eu paro a aula e vocês começam a tirar as suas dúvidas e eu passo os exercícios para vocês. Belezinha? Vamos lá então. Ó. Então, executando o cálculo estequiométrico. Para a gente executar um cálculo estequiométrico, a gente tem que seguir alguns passos. Quais passos são esses? Primeiro, ó, deixa eu colocar todos os passos aqui para a gente poder conhecê-los corretamente e poder comentar sobre eles corretamente. Olha só, a equação química está escrita certo? Como que você vai saber disso? A equação química ela precisa de ter sentido, ela precisa de ter reagente, perdão pessoal, às vezes eu estou usando uma mesa digital e às vezes eu clico no botão errado dela aqui. Cadê as regras? Aqui as regrinhas. Então, a equação química está escrita corretamente? Qual que é a estrutura correta da reação química? Eu tenho reagentes de um lado,
uma seta no meio e produtos depois? Isso aqui é o básico, hein, pessoal? Isso aqui vocês precisam relembrar. Eu preciso de conferir se as fórmulas das substâncias químicas estão corretas também. Como que você vai saber disso? Pessoal, para saber disso, é muito estudo de química, é saber que você tem que estudar muito funções químicas, funções inorgânicas, funções orgânicas, que são matérias que eu vou colocar depois no Saiba Mais para vocês pesquisarem mais coisas. Eu já vou trazer um material para vocês lerem e aprofundarem um pouquinho o conhecimento sobre isso, tá? Então vou deixar aqui anotado, ó, que isso aqui vai estar no Saiba Mais. Depois a gente precisa de conferir o balanceamento das equações químicas. O balanceamento também é uma coisa do Saiba Mais. No Saiba Mais eu vou passar aquele jogo do PHET Colorado, que ele tem uma maneira de vocês fazerem um balanceamento ali, e passo também atividades envolvendo balanceamento, tá? Talvez o balanceamento eu já deixe para a próxima semana, para que vocês não fiquem sobrecarregados de coisas para fazer. E também você precisa de saber como transformar uma unidade de massa, por exemplo, em volume. Precisa de saber transformar uma unidade de massa por mol, em gramas e assim por diante. E como que você vai aprender isso? Para aprender isso, a gente vai precisar falar sobre esses carinhas aqui, sobre o que é o mol, o que são moléculas, o que é massa molar e o que é a concentração dessas substâncias. Falando sobre isso, a gente começa a fazer nossos cálculos estequiométricos. Para falar sobre um mol, a gente tem que lembrar dessa relação maravilhosa aqui, ó. Um mol é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Por que eu uso mol? Veja bem, antes de começar o conteúdo, nós tínhamos falado sobre uma coisinha chamada massa atômica, que ela se escrevia assim, ó, U. Esse U era a massa de um átomo. Ou ela estava relacionada, ela media a massa de um átomo. Vamos lembrar do carbono 6. O carbono 6 é aquele cara, olha só, número atômico 6, mas o número de massa dele é 12, tá? Carbono 6, 12. Se eu falo do carbono 12, eu preciso saber identificar o que é o número de massa dele e o que é o número atômico dele. O 6 é número atômico, é o número de prótons que esse átomo tem. O número de massa dele é esse valor aqui de baixo, que na verdade não precisa decorar, que é o valor sempre de baixo, tá? Decora só que o número de massa é o valor maior, na verdade. Olha para os dois, 6 e 12. Quem que é maior? 12. Então 12 é o número de massa. Quando eu falo sobre a massa de um átomo de carbono, eu vou dizer que ele tem 12 unidades. 12 U, 12 massas atômicas. Só que se a gente aplicar isso para o nosso dia a dia, isso não é prático. No meu dia a dia e no dia a dia de vocês também, a gente não faz a medição de um átomo, de dois átomos, de 2 milhões de átomos. A gente mede as coisas em massa, em unidade de massa que seja palpável para a gente. Então, quando a gente pega, olha só, um átomo, 12U. Se eu pegar essa quantidade de átomos, ou seja, 1 mol de carbono, número atômico 6, massa 12, a massa dele passa a ser considerada como 12 gramas. Antes era 12 U, porque eu considerava que era um único átomo de carbono. Agora eu estou considerando que é 1 mol de carbono. E quantos átomos de carbono eu tenho em 1 mol? Em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Quando eu pego essa quantidade imensa de átomos, eu consigo medir isso em gramas. Eu passo, em vez de agora ser 12U, eu digo que são 12 gramas. A partir daqui, pessoal, a gente vai precisar usar a tabela periódica em conjunto com os exercícios para poder fazer as nossas atividades. Nas atividades que vão seguir agora a nossa aula, vocês vão encontrar coisas que dizem respeito principalmente às leis ponderais, a vocês verificarem as leis ponderais
e falarem sobre as leis ponderais. Beleza, pessoal? Eu espero que essa revisão tenha ajudado pelo menos um pouquinho a você lembrar um pouco do nosso conteúdo. Façam as atividades, dialoguem comigo depois no fórum ou no chat. Ainda a gente não tem aí não é que não tem, né? O fórum, vai ser fórum. Conversem comigo depois no fórum e vamos manter aí o ambiente de aprendizagem. Beleza, pessoal? Até a próxima e um bom estudo para todos vocês.